Fala, meus consagrados! Tudo sussa com vocês? Porque comigo tá de boa demais. Se liga só que hoje o rolê é pesado, hein? A terceira temporada de Solo Leveling ainda não tem data cravada, mas segura essa. Tudo indica que ela deve chegar em 2026, talvez já no primeiro semestre. Teve até produtor falando em 2028 por causa da carga de trabalho dos animadores. Mas cá entre nós, com o hype que esse anime tá, é difícil acreditar que vão deixar a galera esperando tanto tempo. O bagulho virou febre mundial. Tá todo mundo comentando, vendendo, lucrando, seja com audiência, merchan ou aquele estouro nas redes. A A1 Pictures e a Webtoon tão voando baixo e rola até papo de um filme no meio do caminho, estilo Demon Slayer e Jujutsu Kaisen, tá ligado? Mas enquanto a próxima temporada não vem, que tal relembrar onde tudo começou? Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente volta à primeira temporada de Solo Leveling, onde conhecemos o caçador mais fraco da humanidade e o início de uma jornada que vai mudar o destino do mundo. Já mete o like, se inscreve e prepara a espada, porque o recap vai começar agora. A ilha de Jeju, palco do início da aventura, era assolada por um enxame gigantesco de formigas, ameaçando devorar a humanidade. Os humanos comuns estavam indefesos, e a solução desesperada surgiu. Os caçadores, especialistas em combate a pragas, com níveis variando de inexperientes a lendários. O Rank S. Sandino, o protagonista, era um caçador de nível básico, conhecido como o caçador mais fraco do mundo, motivado apenas pelo desejo de ajudar a sustentar a família, especialmente a faculdade da irmã e os gastos médicos da mãe hospitalizada. Sua jornada começou em uma masmorra, e logo ele enfrentou um Goblins exausto. A sorte sorriu quando seu parceiro interveio, cortando o monstro ao meio, e uma curandeira curou suas feridas. Sua inexperiência quase custou a vida em um encontro inicial, mas a equipe conseguiu superar as demais criaturas monstruosas, incluindo o chefe. O problema se agravou, pois a extração de cristais era escassa, comprometendo a economia da equipe. A sorte mudou com o descobrimento de uma dupla masmorra. Enquanto isso, em outra parte do mundo, em um cenário movimentado e urbano, dois ladrões, em uma moto roubada, tentavam roubar uma bolsa de uma moça, mas a caçadora Tahini, de alto escalão, interveio, executando um arremesso espetacular e recuperando a bolsa. O encontro com Tahini seria crucial, pois, inesperadamente, os caminhos se cruzariam e seu destino estaria ligado ao de Sandino. Sua relação começou repleta de discussões sobre a decisão precipitada do jovem de se aventurar em uma masmorra desconhecida. Após longos debates, eles finalmente chegaram ao santuário, uma estrutura imponente e enigmática. Ao entrarem, tochas se acenderam, revelando um espaço cheio de estátuas imponentes. Não havia monstros, apenas uma mensagem enigmática deixada em um quadro. Os mandamentos de um templo antigo, focados em veneração e fé. A atmosfera mudou quando os olhos de uma estátua começaram a se mexer. As portas se fecharam, aprisionando-os em um labirinto silencioso. Sandino, cheio de fúria, encarou as imponentes estátuas que guardavam o tesouro. Mas, no entanto, uma estátua com um machado em mãos cortou-o ao meio, mergulhando a equipe em uma situação desesperadora. A aventura havia se transformado em uma batalha pelo destino. A imponente estátua encarou o Dinho, e ele, em desespero, ordenou a todos que se deitassem no chão. A desobediência era fatal. A estátua explodiu, e a pobre curandeira, já em prantos e desespero, não era a única vítima. O Sr. Song, em agradecimento ao Jin por salvá-los, viu seu braço ser arrancado por essa estranha brincadeira. Um outro, um sujeito sem pretensões, berrou que não poderia ser transformado em presunto, pois havia acabado de assinar contrato com o Real Madrid.
Ele afirmava ser suficientemente rápido para chegar à porta antes de ser pego. Mas a estátua piscou um olho e, ao final, só os pés do infeliz maluco restaram, demonstrando o trágico evento. Ainda valia a pena tentar jogar bola. A memória coletiva voltou para os mandamentos e o Jim quis testar a fé. Este jovem não demonstrava nenhum amor pela vida, mas percebeu que enquanto mantivessem a cabeça baixa, a estátua não agiria. Todos se ajoelharam e a estátua esboçou um sorriso macabro. Porém, ela se ergueu e avançou implacavelmente. A mulher, uma figura estranha e etérea, tentou suplicar a Deus, rezando o Pai Nosso. Entretanto, ela se esqueceu que aquele não era Jesus Cristo e foi subjugada por um violento ataque que cobriu o chão de sangue. A vítima jazia, incapaz de se mover. O gordinho, em desespero, argumentou que não podia morrer porque sua família esperava por ele. Mas a estátua o esmagou e ele se partiu em dois. Agora, sua família teria o dobro da atenção. Os sobreviventes correram para as estátuas, que, em vez de armas, detinham instrumentos musicais. Somente um poderia se esconder em cada estátua. Jim deixou a Jurir se esconder em uma, enquanto ele corria para outra, sendo quase esmagado. O Jim, embora gravemente ferido, se arrastou até a estátua, antes de ser reduzido a pedaços. A curandeira correu até ele, desesperada, pois ele havia perdido uma perna. Ela tentou, mas seus esforços foram inúteis, e suas lágrimas eram sangue. As estátuas voltaram a se movimentar, e um pilar surgiu no meio da sala, parecendo um altar de sacrifício. O infeliz Kim, com a sua espada, pressionou o pescoço do velho sem braço, culpando-o pelo líder. O velho se ateou em chamas. O Jim pediu que os dois carregassem ele até o altar, e mais fogo surgiu quando todos os outros foram levados. Em seguida, as portas se abriram, revelando a entrada final para o altar. As estátuas se mexiam novamente. O Jim ordenou que ninguém tirasse os olhos das estátuas, porque elas se moveriam quando deixassem de ser observadas. Mas uma mulher, não suportando a pressão, chutou a estátua, sobrevivendo. O outro deixou o Dinho e fugiu. Ninguém mais podia sair, pois havia pontos cegos. Kim, ignorando a situação, preferiu ficar com sua família, e o velho Song pediu aos dois que saíssem, pois ainda tinham muitos anos pela frente. A jovem Juri tremia de medo, suas pernas paralisadas. Após acaloradas discussões, Jim conseguiu persuadir o velho a levá-la embora. Relutante, ela concordou, prometendo-lhe um hambúrguer em troca. Juntos, partiram, deixando para trás o protagonista, agora destinado à morte. Desejoso de levar algo de valor com ele, o protagonista sentiu a vida fugir. A cada instante, seus membros se desintegrando, transformando-o num manequim de blocos de Lego. Sua fúria se voltou para Kim, pensando na família que o aguardava. Arremessado ao altar, o protagonista compreendeu que não desejava a morte. No entanto, ao afundar a espada em seu rosto, uma notificação surgiu, anunciando o desbloqueio da coragem dos fracos e oferecendo-lhe a opção de se tornar um jogador. Embarcando numa jornada transformadora. De caçador fraco, passou a um ser de poder incomensurável, capaz de desferir golpes devastadores. Contudo, em um instante, a jornada terminou num susto, em um sonho, até a chegada do chefe da Associação de Caçadores, Win Chu, no hospital. Os sobreviventes relatavam perdas e sofrimentos. O caçador Song, perdendo seu braço, estava fadado à aposentadoria. Juri, em estado alterado, residia no quarto da psiquiatra. Quando a guilda do Tigre Branco chegou ao local, encontraram apenas um jovem, exausto e sujo, no chão. A ausência de estátuas, em contraste com as histórias de outros sobreviventes, intrigou o chefe da associação. Perguntou-se se o jovem havia alcançado um segundo despertar, um aumento de poder. O protagonista alimentava esperanças e expectativas de um avanço significativo. Contudo, testes revelaram apenas um aumento insignificante em seu poder, mantendo-o numa posição fraca entre os caçadores, bem abaixo do padrão. A falta de reconhecimento daquela notificação gigante perturbou-o, o que o levou à irmã, também alheia ao fenômeno. Ela não sabia sobre a tela de notificação do jogo. A irmã, jogadora experta, explicou como acessar as mensagens do jogo, revelando a verdadeira dimensão dos acontecimentos. Uma missão de treinamento árduo surgiu. A jornada de força do Saitama.
Seus planos de atingir a excelência física foram interrompidos quando um portal se abriu, sacudindo o mundo. Jin, em sono profundo, foi lançado para o meio de um deserto inóspito, sem mais explicações. E um sonho. Uma centopeia gigante surgiu atrás dele, acompanhada de uma notificação: sobreviver por 4 horas. As enfermeiras se assustaram ao perceber a ausência do paciente em seu quarto. Ele estava envolvido em um treinamento silencioso, evitando a destruição por parte da centopeia até às 7h20. Depois das 4 horas, ele retornou ao quarto do hospital, todo suado, e recebeu uma recompensa por completar a penalidade. No dia seguinte, Jota o visitou no hospital. Mas o rapaz estava treinando intensamente como um atleta profissional. As enfermeiras não conseguiam compreender o que acontecia. Então, ele compreendeu que as notificações não eram produto de sua imaginação. Ao completar a missão na área 7, ele recebeu 3 recompensas: recuperação total, alguns pontos de atributos, priorizando a força, e uma chave para uma masmorra instanciada. Ele presumiu que se tratava de um evento para fortalecê-lo. Sem hesitar, ele se dirigiu à estação para entrar na masmorra, surgida do nada. No entanto, ao entrar, as portas se fecharam, permitindo a saída apenas após a derrota do chefe. Para isso, ele precisaria de uma pedra de teletransporte. Dias antes, ele não conseguia derrotar sequer um Goblin, mas agora precisava limpar a masmorra sozinho. Imediatamente, 3 Goblins furiosos se aproximaram. Para sua surpresa, ele se defendeu com maestria, esquivando-se de uma facada na boca e derrotando os 3. Inesperadamente, um lobo sinistro surgiu, quebrando sua pequena faca com um único golpe. O monstro era muito mais poderoso que os Goblins. O rapaz tremia de medo, imóvel, sem nenhum aliado para curá-lo. Então, ele começou a se mover como um acrobata, sem entender como, mas conectou um soco na boca do lobo, arremessando-o contra a parede. Apesar dos esforços, os golpes não surtiram efeito. Ele correu até se lembrar de seu inventário e pegar a espada que o Kim havia deixado no chão. A espada pareceu materializada. Ao perceber o machucado, ele se surpreendeu ao ver que tinha desaparecido, mas a espada ficou presa no chão, com 2 pitbulls atacando. Um deles ainda mordeu a espada, mas o rapaz golpeou a cabeça do lobo, que fugiu em pânico. O rapaz percebeu que havia subido de nível. Descobriu que existia uma loja onde podia comprar e vender itens. Mas a alegria de um pobre dura pouco, pois aquele lobo covarde liderou uma matilha inteira contra ele. O rapaz, com maestria, cortou todos os monstros. Para sua surpresa, ele havia alcançado o nível 2 e um novo título: Assassino. Após enfrentar hordas de lobos, a espada de Caio estava prestes a se partir. Ele verificou seu inventário, encontrando diversos itens, incluindo uma pedra de teletransporte. A possibilidade de escapar daquele labirinto era tentadora, mas a curiosidade e a determinação o impulsionaram a prosseguir. Ignorando a oportunidade de fuga, Caio avançou, combatendo os monstros que surgiam em seu caminho. Ele notou que a cor do nome dos inimigos mudava. Monstros com nome branco eram mais fracos, laranja, do mesmo nível, e vermelho significavam uma ameaça considerável. A força de Caio crescia, tornando os inimigos com nome vermelho mais fáceis de serem derrotados. Ainda assim, o chefe, o temível mestre das trevas, o esperava no subterrâneo. Sem hesitar, desceu as escadas. Mal havia começado a descida quando foi alvo de um ataque implacável, sendo arremessado contra a parede. Sua espada, sua última esperança, se quebrou. O chefe, com nome ainda laranja, demonstrava ser um desafio ainda maior. Este seria seu primeiro chefe em sua jornada. Sua espada quebrada não era suficiente para perfurar as escamas blindadas do oponente. Caio precisava encontrar um outro caminho. Esquivando-se de um ataque mortal, ele tentou cortar a criatura, mas sem sucesso. A criatura o arremessou para a água. Para sobreviver, Caio precisou de toda a sua agilidade, sua força interior e o reflexo de um nadador olímpico para escapar de ser engolido. A humilhação e a força necessárias para superar essa batalha imensa eram notáveis e precisas. A luta continuou. Ele foi arremessado contra a parede, levantando-se rapidamente. Tentou escalar o monstro, mas seus esforços foram em vão. De repente, uma luz azul preencheu seus olhos. Caio estava determinado, sua raiva inflamada.
Esse monstro era insignificante, comparado aos desafios anteriores, e ele precisava vencer. Agarrando-se ao pescoço da criatura, Caio empregou toda a sua força, esmagando-a até estrangulá-la. Com os olhos fixos em seu objetivo, Caio havia vencido seu primeiro chefe. A vitória trouxe recompensas valiosas. Uma adaga de presas de monstro, com o dobro do poder de ataque da antiga espada, capaz de paralisar e drenar a vida dos inimigos, e uma poção venenosa que aumentava sua força, mas ao mesmo tempo desgastava seus músculos. Após a batalha, a estação de trem que havia sido perturbada retornou ao normal. Ao sair, Caio foi abordado por um guarda. Sua condição de caçador era conhecida e ele foi recrutado para uma batalha maior. Um evento de ruptura de calabouço acontecia e o ambiente estava em total destruição. Caio percebeu que havia monstros poderosos na área. Um golem de pedra sinistro estava em confronto com uma horda de monstros, mas não conseguiam obter sucesso. Caio notou vários monstros de alto nível, todos em plena luta contra o golem. Enquanto isso, uma criatura de nível B parecia apavorada, incapaz de formar magia. O Jânio, lembrando das estátuas possuídas, comentou que aquele era apenas um chefe de nível D, bem mais fraco do que o anterior. Arremessou sua espada quebrada nas rachaduras, quebrando a defesa do monstro. O golem caiu e os companheiros finalmente o derrotaram. Ninguém sabia quem havia desferido o golpe fatal. O cavaleiro questionou quem havia arremessado a espada, e o guardião respondeu que fora o Dines. Mas ele já havia partido, pois nem ele imaginava que um único ataque causaria tamanha destruição. No entanto, a Jory presenciou no dia seguinte as enfermeiras do hospital, admiradas pelo físico do Diniz, que nunca haviam notado sua musculatura impressionante. Isso porque, 2 dias antes, ele estava em um estado bem diferente. Uma delas, ao visitá-lo sem camisa, se encantou. Surpresa com sua forma atlética, ela o informou que ele poderia ser dado de alta. Apaixonada, ela teve coragem de pedir seu número, o qual ele forneceu, acreditando ser apenas uma solicitação de resultados de exames. Ingênuo, no dia seguinte, ele retornou para casa. A irmã dele, antes de sair para a escola, lhe perguntou sobre seus exercícios. Ele parecia ter acabado de acordar, mas já havia cumprido sua rotina diária. Faltavam apenas os 10 quilômetros de corrida. Aproveitando o tempo, ele subiu de nível. Recebeu uma ligação inesperada. Era um cobrador de aluguel, uma semana atrasado. Diniz explicou sua internação e prometeu pagar o quanto antes, ponderando sobre portais de nível B que pagavam bem. Mas nenhum grupo o aceitaria, sendo ele um caçador de nível D. Não podia reavaliar seu poder, pois chamaria muita atenção. Então, decidiu entrar em uma masmorra de nível C. Encontrou um certo Heng De-suk e alguns companheiros que se divertiram zoando-o, por ser o caçador mais fraco do mundo. Mas o líder não se importava com seu nível. Necessitava dele para completar o grupo de 8 caçadores, exigido para entrar na masmorra. Como ele não lutaria, não dividiria as recompensas com os demais. Ganharia 2.000 moedas apenas por carregar o material. Assinou o contrato, e mais um caçador de nível D, Yodin Ho, se juntou ao grupo, vestindo armaduras mais caras que a maioria lá presente. Entraram num portal maior que o habitual, um ambiente escuro. O barbudo utilizou uma magia para iluminar o caminho. Avançaram por um labirinto de cavernas, sem encontrar monstros. Até que Jânio gritou, avisando da presença de insetos voadores. Os companheiros organizaram um combate, lidando rapidamente com a ameaça. O barbudo não teve tempo de agradecer a Diniz por avisá-lo sobre as formigas, que não eram uma grande ameaça, pelo menos não todas. As feridas não eram de magia, nem de espadas, o que indicava um monstro mais poderoso naquela caverna. Jin avisou ao jovem herdeiro sobre a aproximação de um grupo perigoso. Eles estavam repletos de cristais valiosos, que renderiam 100 milhões de créditos divididos entre os 7 participantes. Porém, o contrato de Jin impedia a apropriação do loot dos monstros, mas os cristais não eram considerados loot. Assim, ele propôs que a divisão fosse em 8 partes, o que foi prontamente aceito. No entanto, seria necessário extrair todos os cristais antes de enfrentar a aranha, a chefe da masmorra. Por sorte, a chefe estava dormindo, permitindo a extração tranquila dos cristais. Entretanto, um dos membros do grupo esqueceu o machado na saída, o que obrigou-os a retornar.
Pediu-se aos dois herdeiros que aguardassem, pois a chefe estava inativa. Jin, no entanto, sentiu algo suspeito na situação. Ao retornarem, Han Gong-suk prendeu os dois herdeiros dentro da masmorra, destruindo a entrada para impedi-los de escapar. Sem câmeras de segurança, o grupo alegou a morte dos dois em combate. Jin lamentou o ocorrido, atribuindo-o à discussão sobre o contrato. Jin afirmou que eles agiriam de qualquer forma. Inesperadamente, a aranha acordou, mas sua força não era comparável à dos demônios de status superior. O líder do grupo ordenou a Jin que enfrentasse a aranha. Um espectador questionou por que eles não enfrentaram os criminosos diretamente, mas o líder explicou que os herdeiros serviriam como isca para a aranha, permitindo a extração dos cristais posteriormente. A armadura da chefe, sozinha, valia 10 milhões de créditos. Eles estavam preocupados com a possibilidade dos herdeiros sobreviverem e contarem tudo para a associação. Nenhum dos herdeiros era capaz de derrotar a chefe, ainda menos esses dois fracos. A aranha era consideravelmente mais forte do que os chefes de nível D que Jin derrotara. Mesmo assim, Jin não demonstrava medo. O Jinho já estava se tremendo, pois tinha melado até a sua cueca de tão nervoso com aquele rolê, porque ele sabia que um caçador de rank e não age daquele jeito. Mas mesmo assim, o esqueleto da aranha estava mais duro do que ele imaginava. No começo, o Ruivinho pensou que o Jin Woo fosse só mais um fake hunker, aqueles psicopatas que curtem matar monstros para diversão. Mas ele estava longe de ser isso. Só que ele precisava de uma brecha para usar o veneno da sua nova adaga, mas quase foi pego pelo ácido da aranha. Isso que é tensão, né? Ele usou a habilidade Arrancada do Usain Bolt para tentar atacar, mas ainda não conseguiu perfurar o monstro. A cada golpe, a fadiga aumentava. E ele estava começando a perder a velocidade, prestes a ser esmagado pela Dona Aranha. Até que ele lembrou que tinha a recuperação total de hoje. E foi com tudo. Deu uma trepada em cima da aranha e enfiou tudinho no zoinho do bicho, paralisando e drenando tudo, até derrubar o boss com uma força que nem ele acreditava. O Dinho ficou tão surpreso quanto o resto da galera, mas estava todo felizão, oferecendo água e minerando os cristais enquanto chamava o cara de chefe. O Jin Woo ficou sem entender nada, mas as coisas não pararam por aí. No centro de treinamento da Associação dos Caçadores, o chefe estava lá, encarando o presidente. Aqueles sim eram caçadores de respeito, e logo eles iam ser fundamentais para a coisa toda. Os outros que estavam na dungeon estavam decepcionados, achando que o Dinho tinha derrotado uma aranha grandinha, algo super fácil para um rank D. Eles começaram a falar que era só mais um desses caras com armadura brilhante, mas o líder estava toda nervosinha e mandou um dos caras arrancar a cabeça do Jin. Ele até tentou se aliar a ele, mas o Jin Woo já tinha o plano na manga e soltou uma provocação. Ele perguntou: "Algum de vocês já matou alguém sem pensar duas vezes?" Logo depois, o Jin Woo recebeu uma missão urgente: matar 6 humanos que representavam uma ameaça, senão seu coração pararia. Mas ele nem teve tempo de se preocupar, porque já estava sendo atacado, tomando uma Shadow Ball. A galera começou a gritar, mas não sabiam que estavam prestes a virar caça. Quando o Jin Woo finalmente leu a missão, mandou um aviso: "Se preparem, porque hoje quem vai virar caça são vocês." O Zé Ruela da tanguinha furada tentou dar uma zoada nele, mas a cabeça dele rolou rapidinho pro lado e nem perceberam como o Jin Woo havia sacado a adaga. O resto da galera tentou se juntar para acabar com ele, mas o Jin Woo cortava todo mundo com a rapidez de uma sombra e nem deu tempo de os inimigos reagirem. O veneno e a paralisia fizeram a mágica. Eles nem conseguiam ver onde o Jin estava. E ele ficou ainda mais forte do que quando derrotou o boss. O Han Dong-suk, que estava todo orgulhoso de ser um dos caçadores mais fortes, ficou toda nervosinha, porque viu sua equipe ser aniquilada em menos de 1 minuto. Ativou o seu poder da Barbie Butterfly e partiu para cima do Jin Woo, mas esse só deu uma risada e respondeu: "Você é forte, mas não é o protagonista."
e mandou o líder pro chão, com a cabeça afundada, como se fosse um vestígio de um pesadelo. Antes que o Hang pudesse dizer mais alguma coisa, o Jin-Woo não pensou duas vezes e cortou a cabeça dele, dizendo que o cara já tinha tentado matá-lo 3 vezes e agora queria pedir misericórdia. Falou que o que acontece na dungeon fica na dungeon. Na saída da dungeon, a assistente que estava ali sem entender nada, viu os caçadores de rank D e E saindo e os ranks mais altos não sobreviveram. Ela, uma fã de espadas, presumiu que o Dinho tinha conseguido derrotar o boss com aquele equipamento foda. Mas o verdadeiro segredo era que o Jin-Woo não parava de subir de nível. O irmão mais velho de um dos caçadores não sabia nem da tragédia que acontecia dentro da dungeon. E logo ele ia descobrir que os ranks D e E tinham eliminado o seu irmão. Mano, o bagulho ficou sério lá na associação. O assistente foi dar um salve no chefão, o Gentil, sobre o acidente que rolou. E o cara tava nem aí. Só começou a suar frio quando descobriu que os caçadores de rank D e E tinham derrotado o chefão final. Lá em casa, a Dina, irmã do Brabo, ficou bolada que ele voltou inteiro, sem um arranhão. Acha que o time dele era OP demais e que derrotaram o boss facinho. Mas o Jin-Woo, todo indignado, falou que o boss caiu fácil até demais e que aquela galera era só pose. Detalhe, ele estava tomando uma gelada, mas nem dá pra curtir. O sistema de cura dele limpa o álcool na hora. Foi esse mesmo poder que salvou o cara quando ele teve um braço e uma perna arrancados no meio da luta. Acordaram o Jin-Woo dizendo que tinha um tal de Jin-Ho Ryu querendo falar com ele. Os dois se trombaram numa lanchonete. E o Jinho chegou todo humildão, querendo agradecer por ter salvo a vida dele. Já mandou a ideia. Queria formar um grupo com o Jin-Woo, mas o Brabo recusou na hora. Não vou virar babá de playboyzinho mimado. Só que o Jinho quase se ajoelhou ali mesmo. Disse que só precisava da ajuda do Jin-Woo em 19 raids, porque tinha que se tornar mestre de guilda para poder assumir a empresa do pai. A cereja do bolo? O cara puxou um contrato sinistro, mostrando que o Jin-Woo ia ganhar um prédio de 30 bilhões só para colar com ele nessas 19 dungeonzinhas rank C. O Jin-Woo até pensou, uns dias atrás eu teria pulado nessa oferta como se fosse Black Friday, mas agora o cara tá em outra pegada. Ele sabe que tá cada vez mais perto de virar rank S, ou até mais que isso. Então, tempo para perder com dungeon básica? Nem pensar. Só que o Jinho apelou. Prometeu que guardaria o segredo do Jin-Woo até a morte. Aí o Jin-Woo só encarou o moleque com aquele olhar de predador e o playboy até tremeu na base. Enquanto isso, o irmão do Hang Dong-soo estava espumando de raiva. Começou a fuçar info sobre os 2 únicos sobreviventes daquele incidente. O cara até perguntou para a assistente o que rola se ele matar alguém em outro país. A mina já estava suando frio. Ele só disse para abrir espaço na agenda que logo ia dar um alô para eles dois. A vibe era vingança mode on. Voltando pro Jin-Woo, a irmã dele quis treinar junto e ele mandou: se tu ganhasse 30 bilhões agora, o que tu fazia? E ela, toda fofa, pagava faculdade, hospital da mãe. Aí o cara foi correndo na frente e mandou ela ir no ritmo dela. Ela ficou chocada. Tu é rank E, mas corre igual um caçador top. Na hora de pegar a recompensa diária, o Jin-Woo recusou. Viu que tinha feito 11 quilômetros em vez de 10, então quis ver até onde aguentava. E foi além. Completou o dobro de todas as missões e aí sim recebeu uma recompensa boladona. Tinha que escolher entre uma caixa misteriosa, abençoada ou amaldiçoada. E claro, ele não é otário, né? Pegou a abençoada. E o que saiu? Uma nova chave. Dessa vez para uma dungeon de rank S. O Castelo Demoníaco. Dentro, ele poderia encontrar os ingredientes do Elixir da Vida, a única parada que podia curar a mãe dele da paralisia do sono causada pelos portais. Bora pra dungeon! Logo na entrada, deu de cara com um portão tenebroso e ficou pensando se estava pronto. Mas como tinha uma pedra de teleporte, era só usar se o bicho pegasse. Só que o primeiro inimigo não era um goblinzinho qualquer. Apareceu um Cerberus de 3 cabeças, o guardião do inferno. O bicho já chegou com sangue nos olhos. Jin-Woo tentou cortar o tendão do cachorro demoníaco, mas nem arranhou. Usou intenção assassina?
Nada. Tentou paralisar? Nada. O Totó ignorou tudo com um rugido infernal. Tomou mordida no braço, foi esmagado no chão, a vida dele despencando. E o Cerberus? Só upando os atributos dele como se fosse hack. Jin-Woo teve que ativar recuperação total e ainda meteu a adaga num dos olhos do bicho. Mas faltavam outros 5 olhos. O caos estava instaurado. O Jin-Woo queria usar a pedra para fugir, mas o cachorro destruiu ela. Agora era vida ou morte. Pensou rápido e lembrou da lojinha do sistema. Comprou 3 poções divinas, mas ainda assim quase nada mudava. Aí ele teve uma ideia insana. Usou o veneno da casaca azul, aquele que ele nunca conseguiu sentir o efeito, porque o sistema sempre tirava o álcool e o veneno. E pá! O sistema até tirou o envenenamento, mas deixou um boost de 220% de força. Só que o Cerberus não estava de bobeira e já apareceu na sede de sangue. Jin-Woo agora era puro reflexo, cortando o bicho com tudo que tinha. Mesmo assim, foi parar dentro da boca do capeta, quase sendo devorado vivo. Com só 179 de HP, era tudo ou nada. E ele escolheu o tudo. Meteu a adaga no olho do Cerberus umas 387 vezes, no modo sangue nos olhos mesmo, até derrubar o maldito. Milagre? Pode crer. Derrotou o Guardião do Inferno, subiu um monte de níveis, ganhou a chave do castelo, a coleira do Cerberus e a fórmula do Elixir da Vida. Mas entrar no castelo agora? Nem ferrando. Se botar o pé lá, ele vai de base na hora. Então, depois dessa luta insana, ele começou a reconsiderar o lance com o Jinho. Talvez aquele contrato não fosse tão ruim assim. Mano, se o cara desse mais um passo dentro daquela dungeon, ia ser abraço do capeta na certa. Mas foi aí que o Jin-Woo sacou que aquela proposta do Jinho era ouro puro. Só que ele mandou a letra. Fechou, mas só vai eu e tu. O resto a gente recruta depois, tipo aquele outro canalha fez. Enquanto isso, a Hai-In-Cha, aquela gata sinistra e maravilhosa, pensa em uma maravilha de mulher, é ela mesma, a Hai-In-Cha. Tava no corre, malhando forte para manter o shape. Aí aparece um carinha da construtora da Ein com uma proposta meio misteriosa. Do outro lado, o Jin-Woo tava igual doido, dobrando os treinos, tentando ver se conseguia abrir a tal da caixinha amaldiçoada. Mas, o negócio tava travado. Aí ele tentou uma chave comum e... tcharam! Só veio uma cartela de bingo usada. Que zica, hein? O moleque tava doido por uma treta, porque aqueles 3 pontinhos diários já não estavam rendendo nada. Aí, do nada, pá! Notificação. Tão precisando de caçador de rank E. Só que tinha um porém, ele ia ter que colar com a galera. E aí, como esconder o poder real? Lá no dojo, o mestre Song estava dando aula quando soube dessa raid também. Até o King Fujão, aquele covardão, foi convocado. E adivinha? A Ju-Hei também. Na sede da Guilda do Tigre, a Shai foi avisar sobre o convite da construtora Eugene. E enquanto isso, num beco escuro, um mano encomendava o assassinato de alguém. É treta pra tudo quanto é lado. Já no caminho pra dungeon, o mestre Song estava filosofando sobre a vida, se perguntando como um espadachim lendário acabou ganhando poderes de mago. Chegando lá, ele trombou o Jin-Woo e quase não reconheceu o maluco. O cara tava 0 bala de volta com as 2 pernas no lugar. O Song até pensou. Certeza que tinha um healer rank A no meio do resgate. E por aquelas ironias bizarras da vida, todos os sobreviventes daquele antigo caos se encontraram de novo nessa nova dungeon. Só que os 2 vacilões lá do passado nem conseguiam encarar o resto da galera. Aí chega uma van preta do nada cheia de criminosos, sim, prisioneiros mesmo, que já chegaram pagando de galanteadores pra cima da Ju-Hei. Só que tomaram logo um toco seco do Taishi, o casca grossa. A assistente explica que aqueles malucos ali são caçadores presos e estão sendo usados para ajudar na missão para diminuir a pena. Mas sem graça, porque o Kang Taishi, rank B nervoso, vai ficar de olho neles o tempo todo. O Jin-Woo até falou pra Taemin ficar fora dessa, mas ela já mandou. Se tu vai, eu vou também. E o cara do cabelo espetado já deu o papo pros prisioneiros. Se fizerem gracinha, vai ter cabeça rolando.
Dentro da dungeon, o pau já estava quebrando. Jinwoo e a galera partiram para cima dos goblins sem dó. Mas o nosso protagonista teve que segurar a onda para não mostrar logo de cara o poder sinistro que estava guardando no bolso. A missão estava esquentando, então o grupo decidiu se dividir em 3 times para agilizar o rolê. O inspetor foi com os presidiários pro túnel da direita, o trio brabo seguiu pela esquerda, porque o Jinwoo já tinha farejado que o boss estava para aqueles lados, e os 2 fujões foram pelo meio, já bolando a desculpa para largar o Jinwoo na mão e meter o pé. Enquanto isso, aquele velhão sinistro, o mesmo que apareceu dando ordem de matar geral, tava num papo cabuloso com o Kang Tai-shik. O véi revelou que 3 manés tinham feito um bagulho horrível com a filha dele, que já não tava mais entre nós. E o pior, os criminosos iam ser soltos porque eram caçadores úteis para a sociedade. O plano do velho? Jogar 300 milhões no colo do Tai-shik e pedir para ele sumir com os caras. A estratégia era simples e cruel. Largar os malucos no meio de uma horda de 100 goblins e deixar o caos fazer o trabalho sujo. Só que quando Kang e Tai-shik chegaram no túnel, deram de cara com o inspetor aplicando uma justiça macabra nos presidiários, matando um por um com requinte de crueldade. Mas o verdadeiro plot twist veio logo depois. Jinwoo ouviu os gritos e correu. Quando chegou, estava tudo devastado, corpos espalhados e o inspetor prestes a finalizar o Junri. John ainda teve tempo de pedir perdão ao Jinwoo antes de bater as botas. E foi aí que Jinwoo perdeu a paciência. Com a fúria nas veias, Jinwoo impediu o golpe final e o inspetor já mandou a fake news. Os prisioneiros surtaram, tentaram fugir, mataram geral e ainda atacaram ele no meio da treta com o boss. Só que Jinwoo não engoliu essa. Tava pronto para estraçalhar o cara, mas o Sr. Song segurou ele no braço, dizendo que era encrenca demais peitar o inspetor sozinho. Decisão tomada. Song e Junri partiram pro fight juntos. O velho até conseguiu dividir o maluco no meio, mas... surpresa! Era só uma sombra. O verdadeiro inspetor estava só de rolezinho, brincando com eles, e decidiu parar de perder tempo. Ia focar em eliminar a healer. Num momento tenso, enquanto o velho se defendia, Jinwoo puxou um círculo mágico de fogo. Tai-shik desviou e quase acertou em cheio. Mas Jinwoo apareceu de novo no último segundo, segurando o tranco. A partir dali, Tai-shik entendeu que o moleque não era comum. Ele era um rank E, sim, mas com um segundo despertar monstruoso. Tai-shik ativou furtividade e invisibilidade, tentando pegar Jinwoo de surpresa. Mas o Jinwoo estava afiado. Sentiu a sede de sangue, usou a intenção assassina e jogou o cara num genjutsu sinistro. Resultado? Jinwoo meteu a adaga no peito do cara e ainda roubou a habilidade de furtividade do maluco. GG. Depois disso, Jinwoo ficou de boas enquanto Song e Junri foram esperar do lado de fora da dungeon. Quando o chefão da associação apareceu, já veio com o dedo na ferida perguntando quem tinha deletado o Tai-shik. Jinwoo foi na calma e disse que o segredo do inspetor já tinha vazado. Song, como bom escudo, assumiu o BO e disse que tinha acabado com o cara com a ajuda da Junri. Só que aí, meu parceiro, o nível subiu! Jinwoo agora tinha outro alvo na mira. Um caçador rank S chamado Woo Jin-chu, que era casca grossa de verdade. O Sr. Song sugeriu que ele desse um tempo e saísse do país com a família, antes que a chapa esquentasse de vez. Mas Jinwoo estava com sede de evolução. Se encontrou com o Jin de novo, só que o time que ele montou era uma piada. Só gente no modo fracasso ativado, incluindo até uma criança. A galera achou que ia ganhar 3 milhões por raid, só ficando de boa na porta. Mal sabiam o que os esperava. Jinwoo, como sempre, fez do jeito dele. Ativou a runa de invisibilidade, se meteu na dungeon disfarçado de samurai e deu cabo dos inimigos sem nem suar. Enquanto isso, os inúteis achavam que ele tinha vazado. Só que o portal só fechava quando o chefão caía. E adivinha? Já estava na mira a próxima dungeon. Jin estava cada vez mais chocado com o poder do Jinwoo, que parecia um monstro farmando XP. O único contra era o consumo de mana.
E isso fez ele cogitar dar um pulinho no castelo demoníaco para recarregar. Na sede da guilda Tigre Branco, o chefão ficou de cabelo em pé quando soube que uma equipe tinha torrado 150 milhões em portais Rank C, ainda mais com o nome de Jin Woo envolvido. Ele desconfiava que o garoto tinha despertado de novo, mas nem sonhava o que estava por vir. Tentou seduzir o moleque com uma oferta pesada, o dobro do que a construtora estava pagando. Só que Jin Woo não se vende fácil. Meteu um: "Quanto vale o PR do Tigre Branco?" O chefão ficou sem entender nada. E aí veio a bomba. Jin Woo revelou que o valor era 50 bilhões. É, parceiro, o jogo virou. Mano, o clima tava tenso demais. O cara chegou oferecendo mais que o dobro do que o Jin Woo tinha jogado na mesa. Só que o gerente do Tigre Branco ficou de queixo no chão quando viu que o lance era tipo 30 bilhões, véi. Mostrou até documento só pra provar que o bagulho era real mesmo. Mas claro, o cara não tinha moral pra assinar um contrato desse tamanho, né? Aí o Jin Woo já ia meter o pé dali. Antes de sair, ele ainda mandou aquele papo reto: "Cê tá me seguindo, é?" O gerente gaguejou todo, se tremendo mais que vara verde. Jin WHO sumiu por um segundo e reapareceu com um cortinho ninja na cara do maluco, só de aviso. O cabra pediu desculpa na hora e soltou que só investigou ele porque ficou curioso sobre quem estava comprando todos aqueles portais. O Jin Woo não deixou barato. "Bico fechado, hein? Se vazar qualquer parada, eu vou saber que foi tu." A treta terminou em paz. Ou quase. O gerente ainda mandou 3 portais Rank C que eles estavam precisando pra caramba. Mas quase caiu pra trás quando ouviu o preço: 300 milhões cada. Sendo que, com sorte, eles conseguiriam vender por 200. No final, era tudo um teatro do Jin Woo pra fechar em 200 mesmo. Mestre da negociação, fi. Ainda saiu dando uma poçãozinha pro cara, curando o corte como se fosse nada. E aí, no dia seguinte, pá! O Jinho leva um susto. 600 milhões caindo direto na conta pelos portais que já iam até cancelar. Só que tinha treta no ar. Descobriram que os portais estavam sendo vendidos por menos de 70 milhões. O Jin do Abaguió tinha dado um balão neles bonito. Ainda mandou um zap debochado: "Agora tamo quites pela tua espionagem." O gerente só ria pra não chorar. E mesmo sendo passado pra trás, o cara tava mais doido ainda pra ter o Jin no time. Mas esquece essa parte, porque agora vem o arco da troca de classe, meu parceiro. O momento que separa os meninos dos monstros. Jin aceitou a missão e já foi teleportado pra um mapa sinistro. Só que, ops, esqueceu de fazer a missão diária. Vai ter que segurar essa bronca depois. De relance, já deu pra ver a fuça do boss cabuloso que espera no fim. Mas aqui não tem moleza não. Nada de poção, nada de teleporte, nem recuperação total. É tudo na raça. Primeiro inimigo, um cavaleiro com nome Laranja. O Jin meteu a daga, mas parecia que estava massageando o bicho. O cavaleiro veio com tudo. Ataque pesado, sinistro. Mas o Jin Daiwagaol, lembrando da carapaça azul, meteu força bruta e rasgou o cara no meio. Só que gastou um golpe cabuloso e ainda não podia nem recuperar mana. E mal acabou a luta, já chegou a tropa de armadura pronta para vingar o brother. Tinha até um ninja invisível querendo dar golpe pelas costas e mago safado mandando feitiço só de zoeira. O Jin teve que botar o cérebro para jogo porque cada monstro tinha um ponto fraco diferente e ele tinha 0 em inteligência. A mana dele era tipo copinho de Yakult. Acabava antes do gole começar. Mesmo assim, ele começou a dropar uns itens top. Pegou um peitoral de armadura que caiu como uma luva. O cara nem usava armadura para não parecer palhaço. Mas essa era tão leve e sinistra que ele ficou invisível com ela. E aí, meu chapa, apareceu ele, o comandante Igris, o cavaleiro de armadura vermelha, o tanque supremo. O cara surgiu metendo pressão que parecia tsunami. Mal deu tempo de pensar. E o bicho já estava colado no Jin, quebrando tudo no caminho. Era tanta força que nem dava para pensar em defender. O Jin WO tentava brecha, mas era só isca para levar pancada. O Igris largou até a espada e falou: "Quer sair na mão? Vem!" E ficou ainda mais rápido. Começou a descer soco que nem fábrica de tijolo. Mas o Jin não ia cair fácil.
Tentou quebrar a defesa na velocidade, no breakdance, até deu chute giratório, mas nada adiantava. O Ygritte estava tirando onda, limpando a parede com a cara do moleque. Aí, o Jin caiu no trono vazio. Pronto, foi o gatilho. O Ygritte pegou a espada de volta estilo martelo do Thor e ia finalizar, mas o Jin segurou, gritou que ainda não tinha perdido, invocou a daga, meteu no olho do cavaleiro e deu aquele abraço de urso carente. A daga sumiu e voltou direto para a mão dele, fincando no pescoço do Ygritte com toda a força que ele tinha na alma. E pasme, ele venceu. Foi na sorte? Foi. Mas ele venceu e, como recompensa, dropou um capacete Rank S igual o do Ygritte, que dava pro lá 120 de força e vitalidade, e ainda reduzia dano físico em 15%. Ganhou também a pedra rúnica da habilidade Toque do Dominador, aquela que puxa a arma estilo Thor. Mas a pedra de teleporte só caiu agora. Sinal de que a missão ainda não tinha terminado. Veio o alerta na tela. Sobreviva o máximo possível para alcançar uma classe maior. E foi aí que a desgraça começou. Centenas de cavaleiros saindo de portais, parecia um formigueiro. Ele até tentou a furtividade, mas os magos derrubaram com feitiço. Tentou a intenção assassina para paralisar geral e meter o socão, mas levou espadada pelas costas e já estava no limite. E o tempo... Só 5 minutos tinham passado. Não bastasse, roubaram a pedra de saída dele, igual na dungeon dupla. Agora era bater ou morrer. A vitalidade no talo. Mas o Jin não desistia. Lembrou das humilhações, das vozes dizendo que ele era o caçador mais fraco do mundo. Até o próprio eu do passado apareceu para desmotivar. Mas foi aí que o improvável rolou. A punição por não ter feito a missão diária salvou ele. Teleportou para um deserto onde ele podia usar poções, mas não curava feridas graves. E adivinha quem voltou? A centopeia gigante. Mas dessa vez o Jin Wajao não correu. Foi para cima com sede de vingança. O caçado virou caçador. Acabou com todas as centopeias e, com 10 minutinhos livres, comprou a daga Assassina de Cavaleiros, que dava plus 125% de dano em monstros com armadura. Perfeita para o que vinha a seguir. E quando voltou para o campo de batalha, a guerra estava ainda mais insana. Mas agora ele estava equipado. Daga nova, armadura sinistra e habilidade do Ygritte. Começou a cortar a armadura como se fosse manteiga quente. Só que não ganhava nenhum XP. Aí ele sacou. Os magos estavam conjurando os cavaleiros, por isso não dava experiência. Foi direto nos magos, e quando derrubou o primeiro, os cavaleiros sumiram junto. A missão agora era clara: destruir os 5 magos. Ele saiu voando na jugular de todo mundo, sem dó nem piedade, montando uma pilha de corpos no caminho até os magos. Faltavam só uns poucos magos para acabar com aquela palhaçada toda, e o Jin Woo tava modo berserker, destruindo geral que atravessava o caminho dele sem dó, nem piedade. O campo tava virando um cemitério ambulante de tanto corpo espalhado. Quando finalmente encostou nos magos chefões, adivinha? Os 3 estavam juntinhos da Silva, prontos para invocar uma aberração colossal, um golem insano de pedra braba. Mas aí os vacilões erraram feio. Quando juntaram os poderes para criar o monstrengo, cancelaram sem querer a proteção dos cavaleiros ao redor. Resultado? Deixaram o Jin Woo com caminho livre para descer a lenha neles. O moleque não pensou 2 vezes. Derrubou um candelabro na cabeça do Goblin de pedra gigante e caiu para dentro. Cortou os 3 como se fossem papel higiênico molhado, e mesmo assim, o Golem, que não queria virar sucata junto com os mestres, continuou atacando. Só que o Jin, como sempre, não pipocou. Desceu o braço e transformou o Golem em pó, mandando ele direto pro álbum de conquistas. Missão concluída? Sim, mas a parada era diferente. Ele não podia escolher a nova classe. Quem mandava ali era o sistema. E o presente era pesado. Uma classe secreta chamada Monarca das Sombras. Com ela, ele teria o poder de usar os cadáveres dos inimigos para montar seu próprio exército sombrio, leal até o fim. Mas aí vem o plot twist. O Jin Woo ficou bolado. Necromante? Como assim? Ele não tinha investido um mísero ponto em inteligência.
Que sentido fazia dar classe de mago para um cara que resolve tudo no soco? Era tipo dar um violino para quem só sabe tocar atabaque. De cara, ele pensou em recusar. Mas o sistema lançou a real. Você tem certeza? Isso aqui é uma classe secreta? E aí veio o dilema brabo. Ele parou, pensou, lembrou dos magos lá atrás, que até tinham magia top de invocação, mas eram uns frangos no mano a mano. Só que o Jin Woo, o cara é forte pra caramba. E aí caiu a ficha. Não tinha nenhuma regra dizendo que necromante não podia meter porrada. Imagina só, um necromante brutamontes com um exército que evolui junto com ele. Era o combo perfeito para dominar tudo. E foi aí que ele aceitou o presente sinistro. No momento em que virou monarca das sombras, o corpo dele foi tomado por uma aura assustadoramente cabulosa. Até ele ficou bugado com a quantidade de poder que estava sentindo. E aí, mano, começou o gemidão do além. Vários cadáveres começaram a sussurrar no campo de batalha. O sistema avisou. Ele podia extrair as sombras deles. E para ativar, Jin escolheu a palavra mais zica de todas. Erase, quando mandou o Arize, foi tipo invocar o inferno com estilo. As sombras se ergueram prontas para seguir o novo rei. E ainda desbloqueou duas habilidades brutas. Uma para criar e extrair soldados das sombras. Outra para guardar esses bichos e invocar quando quiser. Claro, a extração podia dar ruim às vezes, especialmente se o inimigo fosse muito brabo ou tivesse morrido faz tempo. Mas tinha uma regra de ouro. Quanto mais forte era o bicho em vida, mais poderoso seria como sombra. E adivinha quem foi o primeiro da lista? Ygritte, o Cavaleiro de Sangue. O Jin Woo já estava no hype, limpou espaço na party, dispensou uns soldados mequetrefes e gritou de novo: Arise! Mas o Ygritte, nada. O cara ignorou completamente. Jin tentou de novo, nada. O cavaleiro era teimoso até depois de morto. E para piorar, só tinha 3 chances. Depois disso, já era. Na última tentativa, Jin apelou para o discurso épico. Chegou junto do corpo e mandou a letra. Você era o guardião de um rei que nunca voltou. Mas agora, tem um rei de pé bem na sua frente. Você vai ficar aqui apodrecendo ou vai lutar comigo? E com essa, tocou o coração do guerreiro, mesmo que feito de aço e magia negra. No terceiro Arize, Ygritte finalmente se levantou, pronto para servir. Foi assim que Jin Woo conquistou o primeiro grande general do seu novo exército da sombra, e o mais casca-grossa de todos.